E a gente vai falar de quê, Gustavo Uribe? O que preocupa Aquele assunto Luiz Inácio Lula da Silva, é um assunto que nunca termina. Interminável, que é a reforma ministerial. Gente, 45 dias, pelos meus cálculos já, e nada do Centrão entrar no governo. Eu vou contar para vocês a apuração que eu trouxe mais cedo no Live CNN. Demos em primeira mão na CNN Brasil o sim do PSB e de Márcio França, hoje ministro de Portos e Aeroportos, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a criação de um novo ministério para abrigá-lo. Assim, ele dará espaço a Silvio Costa Filho, do Republicanos. Ontem a gente trouxe para vocês na abertura do Bastidores CNN que Lula chamou França e Alckmin para conversar num almoço no Palácio do Planalto. E neste almoço foi oferecido à França esse novo ministério. A informação que eu tenho dos aliados de Lula é que ele havia feito um recuo sobre a criação do Ministério de Médias e Pequenas Empresas, mas decidiu oferecê-lo à França e disse: olha, se você aceitar, sim, eu volto com a ideia de criar esse ministério. Não colocou no radar aquela ideia inicial de desabrigar a Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia. A mira do PSB estava ali, na Ciência e Tecnologia, até porque havia um arranjo feito ali nos bastidores já pensado de tirar a Cida Gonçalves de Mulheres, colocar a Luciana e dar espaço para o Márcio França. O que eu ouvi é, como o Lula não chegou a cogitar isso no almoço, seria muito indelicado o Márcio França fazer essa sugestão. Então, Márcio França falou, vou pensar, levar para o PSB, que é quem tem que tomar a decisão comigo, e a gente traz a contrapartida. Foi feita já. Foi levada pelo Geraldo Alckmin ao Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, o aceite de Márcio França com algumas ponderações. E aí, dentre elas, o Gustavo Uribe vai trazer agora, é uma mudança no nome, porque eles não gostaram nada. Hoje, falando com fonte ligada ao França, eles me falaram, imagina, Tainá, micro e pequenas empresas, eles até falaram assim, minúsculas empresas, porque que nome é esse? Cadê o marqueteiro? Falaram, cadê o Sidônio? Que o Sidônio atuou na campanha, né? Sidônio sempre lembrado, porque tinha umas sacadas incríveis durante a campanha, né? Foi quem mudou a cor do vermelho, misturou com verde e amarelo, e aí me falaram, não existe oferecer um ministério, nem que chame micro, nem que chame médio, nem que chame pequenas empresas. Tem que pensar numa saída. Você está cuidando de portos e aeroportos, que são estruturas imensas no país inteiro, para cuidar de pequena empresa. Então, eles se sentiram o quê? Diminuídos. E aí houve essa sugestão a Luiz Inácio Lula da Silva hoje na conversa de Geraldo Alckmin com ele no Palácio da Alvorada. Tudo bem, aceitamos essa informação que a Tainá trouxe, aceitamos esse novo ministério, mas tem de mudar de nome. Então, empreendedorismo seria um nome melhor, junto, claro, com a inclusão do Sebrae. A gente lembrou que o Sebrae, o serviço aí de crédito para os pequenos e médios empreendedores, é um serviço importantíssimo com um orçamento robusto de 5 bilhões. Hoje, Décio Lima é o presidente do Sebrae, que foi uma indicação difícil, inicialmente não conseguiu passar o nome dele, Paulo Camoto, braço direito de Luiz Inácio Lula da Silva, negociou, conseguiu colocar o Décio Lima do PT, que perdeu a campanha em Santa Catarina, o governo, para Jorginho Melo, atual governador de Santa Catarina do PL de Jair Bolsonaro. Então agora vira uma estrutura vitaminada. E agora sim chega a ser um acordo em relação ao PSB. E aí a gente vai falando do passo a passo, porque o PSB inicialmente não estava nessa negociação. A negociação inicial era reduzir a estrutura do PT, certo? Não, isso eu ouvi na conversa com o PSB hoje. Ah, você percebeu que eles não cortaram na carne? Porque no final de tudo, Uribe, a gente trouxe ontem aqui o recado do Palácio Alckmin que resolva a situação do França. Foi isso que aconteceu. Porque o ministério que vai ser criado é um braço do MDIC, do Ministério do Alckmin. E no final das contas, aquele que foi prejudicado, o único partido que realmente foi prejudicado foi o PSB. Porque Ana Moser é uma indicação pessoal. Não tem partido. Não tem partido. O PT ficou como está.
e os outros partidos do Centrão acabaram ganhando. Então ficou bastante rancor dentro da estrutura nacional do PSB. Tanto é que o PSB fez de 2 a 3 reuniões para decidir como ficaria o partido nessa nova esplanada dos ministérios. Lula tem razão quando fala de espaço no Congresso Nacional. Nós estamos em um presidencialismo de coalizão. A bancada do PSB é uma bancada muito pequena. Se a gente for comparar aquele grupo dos 20 traidores do PL, que são os 20 que votam com o governo, votaram no arcabouço fiscal, na reforma tributária, por exemplo, eles têm uma bancada maior, os 20, do que o próprio PSB. Por isso que tem agora essa avaliação de que realmente o PSB sai perdendo. Mas aí tem uma outra condição que foi colocada nessa conversa, que a gente vai falar mais tarde a respeito de eleições futuras e a participação de Márcio França.